Então, nessa ação penal 508.33.51.89, depoimento do senhor Carlos Alberto Pereira da Costa. Que existe uma situação peculiar, só antes de começar o depoimento, porque o acusado em questão manifestou durante as investigações e prestou diversos depoimentos em colaboração. No entanto, pelo que eu tenho informação, não existe um acordo formal. Não. O juízo, ele tem a compreensão de que ele pode eventualmente conceder esses benefícios independentemente de ter um acordo formal. Ok. Então, eu vou advertir o senhor que o senhor tem ainda o direito ao silêncio, como qualquer acusado, certo? Agora, se o senhor tiver realmente a intenção de colaborar nesse processo, aí o senhor tem que renunciar a esse direito ao silêncio, e o senhor daí presta as declarações como na condição de testemunha, porque essa é uma garantia para os outros acusados, que se o senhor mentir e faltar com a verdade, o senhor responde daí criminalmente. Perfeitamente. Certo? Então eu indago ao senhor inicialmente, o senhor pretende permanecer com essa intenção de colaboração? Pretendo, Excelência. Colaborarei. Então eu vou adverti-lo então que nessa condição daí o senhor não tem o direito ao silêncio, se o senhor faltar com a verdade, o senhor vai responder criminalmente. Perfeitamente. Certo? De acordo com a defesa? Se ele vai responder criminalmente ou não é uma questão que outro juiz que vai decidir, mas em princípio de acordo. Veja, que na verdade é uma garantia para os outros acusados, né? Então, o ideal aqui é que houvesse se há uma intenção de colaborar, se houve uma efetiva colaboração, que houvesse um acordo formal. Até fica aí a recomendação que as partes tratem desse assunto, não necessariamente, não nessa audiência, mas à parte, certo? Senhor Carlos, então, o senhor pode me esclarecer o seu relacionamento com o senhor Alberto Youssef? Pois não. Eu conheci o senhor Alberto Youssef em 2007, aproximadamente, quando eu trabalhava na empresa CSA Project Finance, e o senhor Cláudio Mente ofereceu uma sala para o deputado José Janene, lá no escritório da CSA. E a partir deste relacionamento da CSA com o José Janene, eu passei a conhecer o senhor Alberto Youssef. Em 2008, final de 2008, o senhor Alberto, a CSA já estava fechando, encerrando as atividades, o senhor Alberto me chamou e pediu que eu abrisse, então, ou constituísse para ele uma proteção patrimonial, e isso eu aceitei e fiz através da GFD Investimentos Limitada. O senhor integrava o quadro social da GFD? Não, eu era procurador da GFD. Quem eram os sócios da GFD? Eram duas empresas, na verdade era um fundo holandês, com custodiante em BVI, e era uma estrutura de proteção, onde tinha duas empresas em Delaware e uma em BVI, Ilhas Virgens Britânicas, e essa era a estrutura. Então não existia uma pessoa física. Mas o controlador dessa empresa era o senhor Alberto Youssef? Ele era o do controlador. Os recursos eram dele, efetivamente? Sim, ele me disse que detinha recursos fora do país, que ele havia obtido através de uma delação, né, uma delação que ele havia feito, e que ele queria internalizar parte deste recurso no Brasil, e que ele não poderia fazer em nome dele porque ele tinha um problema, uma pendência com a Receita Federal. Então foi feita essa estrutura, e através dessa estrutura que ingressou 7 milhões aproximadamente de reais através do Banco Central. Qual que era a finalidade social da GFD? Era uma empresa patrimonial, comprar ativos e imobiliários, essa foi a proposta inicial. Hotéis, apartamentos e tal, era para trazer um recurso que ele tinha para montar um patrimônio aqui no Brasil. Investimentos do senhor Alberto Youssef? Sim, investimentos dele, exclusivamente dele. Essa empresa prestava serviço para terceiros de alguma natureza? Inicialmente não. Aí houve um desvirtuamento da proposta inicial dessa empresa, quando iniciou-se a fazer investimentos em empresas, para se recuperar empresas e posteriormente vendê-las. Né? No caso, a Marsans foi a primeira empresa que foi comprada. E aí, com a necessidade de caixa para atender essas empresas,
começou-se a fazer uma emissão de nota fiscal para algumas empresas para atender uma necessidade de caixa da GFD em seus investimentos. É uma referência do Ministério Público de diversos depósitos de empreiteiras em contas da GFD Investimentos, o senhor tem conhecimento? Na verdade, foram feitos, acho que 3 ou 4 através de contratos. Engevix, Mendes Júnior, se não me engano, e tem talvez mais uma empresa que agora não me recordo. Mas a causa que justificava esses depósitos, o senhor tem conhecimento? O Alberto havia dito que eram recursos que ele tinha para receber dessas empresas, né, que eram comissão ou recursos que ele tinha para receber dessas empresas. Então, por isso que esses recursos entraram na GFD, por ser recursos do Alberto. Mas a GFD prestou algum serviço para essas... Não, esses contratos não foram prestados serviço, foram só feitos contratos para justificar o ingresso de capital. Os contratos eram falsos, então, é isso que o senhor está dizendo? Sim, senhor. Eu vou lhe mostrar aqui um contrato que, especificamente desse caso, que é um contrato entre a Engevix e a GFD. Uhum. Para o senhor dar uma olhadinha. Pois não. Perfeito. O senhor assinou esse contrato? Fui eu que assinei, excelência. O senhor pode me relatar as circunstâncias da assinatura desse contrato, da celebração desse contrato? Esse contrato foi elaborado pela própria Engevix a pedido do Alberto. Ele negociou com os diretores da Engevix, ele tinha para receber esses recursos. Esses contratos usualmente já chegavam prontos apenas para que eu assinasse. Como procurador da GFD, só eu podia assinar contratos. Então, foi assinado a pedido do Alberto. O senhor teve contato com pessoas da Engevix a respeito desse contrato? Foi pontual. Foi com a secretária Hilda Bittencourt, se não me engano o nome dela, e com um dos diretores, que eu precisava colher uma assinatura, porque esse contrato especificamente foi feito um contrato com o Banco Safra para descontá-lo no Banco Safra. E aí eu precisava de uma carta da empresa para poder, a pedido do Banco Safra, para poder descontar esse contrato. Porque existe uma cláusula de não desconto. Então foi apenas isso. Qual o diretor que o senhor tratou, o senhor se recorda? Posso ver novamente, Excelência? Acho que o nome dele está aqui. Ele foi um dos que assinaram o contrato, mas eu não... Aqui não tem o nome, né? Excelência, só para o presidente, que ele tem que lembrar, não ler o contrato, quem é. Eu não me recordo qual dos dois. No contrato aqui tem a referência a Newton Prado Júnior, seria essa pessoa? Eu não me recordo agora. Foi um dos dois diretores, mas eu não me recordo qual dos dois. Esse contrato aqui, o senhor mencionou, foi feito pela Engevix, não foi feito na GFD? Não, são contratos padrões. E essas, há uma referência aqui a serviços vinculados ao consórcio Renest, serviços vinculados ao centro de custo. A GFD não prestou nenhum serviço de fato para esse consórcio Renest? Não, ou senhor. para a Engevix? Também não. E a emissão das notas fiscais, como funcionava? Essa emissão, era feita a solicitação para o escritório de contabilidade fazer essas emissões. Tem aqui uma nota fiscal de valor de 213.200. Porque eram 10 parcelas, salvo engano, e foi feito um pedido. Nesse caso especificamente, creio que até eu fiz a solicitação. O contrato é de 7 de janeiro de 2014, em 10 parcelas de 213 mil. O senhor se recorda quantas foram pagas? Talvez 3. A operação ocorreu dia 17 de março. Creio que depois disso não deva ter ocorrido mais depósitos, né? Mas não tenho conhecimento. E o senhor Alberto Youssef lhe explicou o que era esse contrato, o que eram esses contratos com essas empreiteiras, que comissões que eram essas que ele tinha? Não, ele nunca declinava a razão e a origem. Ele simplesmente dizia que
tinha recursos para receber das empresas. Mas o senhor também não... O senhor não perguntava, o senhor não buscava lá aprofundar o seu conhecimento a respeito dessas situações? Perguntava, mas ele não respondia, Excelência. Quantos anos que o senhor trabalhou com ele? 4 anos aproximadamente, 4, 5 anos. E qual que era a sua função específica dentro da GFD? Inicialmente procurador, e buscar, e também era responsável por buscar os investimentos imobiliários a serem feitos. Posteriormente, eu me afastei para atuar nos investimentos. Então, fiquei aproximadamente 3 anos na Marsans como diretor jurídico. Mas o senhor também cuidava dessa parte de contratos, de notas fiscais, ou não? Não, na verdade, a parte financeira, quem era gerida inicialmente pelo Sr. João Procópio e depois pelo Enivaldo. Os contratos chegavam normalmente para eu assinar apenas. Na representação policial, que levou às buscas e apreensões e prisões, que é o evento 1 do processo 507.475, foi aqui colacionada na folha 328329 a proposta para a realização desse serviço. Vou pedir para o senhor dar uma olhadinha para as 2 páginas. O senhor se recorda de ter feito essa proposta, encaminhado? Eu assinei a proposta, mas eu creio que o escopo a proposta já veio preparada também. Eu consegui o consórcio integrador, o RC, Ingevix, serviços no âmbito administrativo, encerramento do consórcio, assinado pelo senhor aqui. Sim. Isso foi feito na Ingevix ou foi feito no consórcio ou foi feito na GFD? O senhor se recorda? Não me recordo, Excelência. Tem uma série de e-mails aqui que encaminham esses documentos. O senhor figura como remetente em alguns. Carlos@GFD-investimentos. Sim, esse é meu e-mail, era meu e-mail. E o senhor normalmente, em vários deles, o senhor copia para o senhor Enivaldo Quadrado? Enivaldo@GFD-investimentos. Sim. Esse e-mail era do Enivaldo Quadrado? Enivaldo Quadrado. Por que o senhor copiava para ele? Na verdade, ele cuidava da parte financeira da empresa, da GFD. Então, tanto os contratos que chegavam, normalmente ele que me passava, ou ele me passava um e-mail para que eu assinasse, e ele fazia o contato com as empresas normalmente também, a pedido do Alberto. A minha função normalmente era burocrática, né? Era fazer a assinatura do contrato. Quando que o senhor Enivaldo Quadrado começou a trabalhar com o senhor Alberto Youssef? Aproximadamente. 2010, salvo engano. E ele era responsável pelo financeiro? Inicialmente era o Sr. João Procópio. O Enivaldo veio para operar a bolsa. Com o saldo de caixa da GFD, o objetivo dele é que ele operasse bolsa de valores e para ganhar, enfim, fazer recursos e obter ganhos na bolsa. Com os investimentos ocorrendo, não sobrava recursos para fazer esse tipo de investimento. Então ele passou a gerir, acho que em 2011, salvo engano, o caixa da GFD. Antes dele, quem cuidava do caixa era o Sr. João Procópio. E o que o Sr. João Procópio passou a fazer a partir de então? Relação com investidores, ou relação com bancos. O escritório do Sr. Alberto Youssef ficava onde, nesse período que o senhor trabalhou com ele? Até 2013, ele ficava na São Gabriel. Avenida São Gabriel. E depois? Aí, em 2013, salvo engano, ele passou a ocupar uma mesa no escritório da GFD. O senhor trabalhou lá nesse escritório na São Gabriel? Não, senhor. E esse escritório da GFD ficava onde, o endereço? Renato Paes de Barros, 778, rua. Quem que trabalhava na São Gabriel com o senhor Alberto Youssef?
seu Rafael Angulo, seu Adarico, e só. E uma copeira. O Enivaldo Quadrado trabalhava onde? Na GFD. E eu acho que eu perguntei, não lembro se o senhor respondeu. O que o senhor João Procópio passou a fazer depois que o senhor... Fazer relações com bancos e com investidores. Naquela mesma representação policial, a folha 316 seguinte, tem um e-mail do senhor aqui, vou pedir para o senhor dar uma olhadinha. Pois não. Esse é o e-mail que o senhor fala de nota fiscal. O senhor tratava desses assuntos também dentro da GFD? Neste caso especificamente eu tratei. Por qual motivo? E nesse período aqui o senhor Enivaldo já não estava cumprindo com as funções corretamente lá e precisava fazer o desconto de fluxo de caixa desse contrato, e eu respondi o e-mail. Por que ele não estava cumprindo com as funções dele? Ele já não ficava no escritório, às vezes depois do almoço normalmente ele não voltava para o escritório. Mas aqui os e-mails são copiados para ele também, né? Enivaldo, o primeiro e-mail que o Marcelo passa, ele copia todos, né? Uhum. O seu Alberto, o seu João Procópio, o Enivaldo e... Mas o e-mail que o senhor encaminha é igualmente. Carlos Costa, 25 de fevereiro de 2014. O senhor encaminha para Euda Bittencourt da Engevix, para GFD Enivaldo, GFD Investimentos e Arbor. Exatamente. Por que o senhor copiava para ele? O seu Enivaldo? Isso. Sim, porque ele que cuidava do caixa da empresa. Então, para que ele tivesse ciência do fluxo de caixa, enfim, do que estava acontecendo. Na época, o senhor tinha conhecimento de outras empresas que o senhor Roberto Seff utilizava para receber esses depósitos de empreiteiras? O que eu cheguei a ver o seu Valdomiro lá no escritório da São Gabriel algumas vezes. Eu sabia que ele fazia alguns recebimentos através das empresas dele para o Alberto. Que empresas seriam essas que o senhor tinha conhecimento na época? MO, de uma outra construtora, que agora não me recordo exatamente o nome. E o senhor Paulo Roberto Costa, o senhor conheceu enquanto... Ele esteve no escritório da GFD algumas vezes, mas só conheci de passagem, só de cumprimentá-lo. Eu sabia que ele era quem ele era por comentários, mas nunca tive nenhum contato com ele. Dirigentes de empreiteira o senhor chegou a conhecê-lo na GFD? De vê-los, mas nunca fui apresentado. O senhor se recorda de alguém da Engevix que esteve lá? Não. Não? Não. Os nomes que tem aqui na ação penal, eu vou mencionar, se o senhor não se recordar, o senhor diz que não se recorda. Gerson de Mello Almada. Não. Carlos Eduardo Stracha Albeiro. Esse esteve uma vez lá. Na escritório do... Na GFD. Na GFD. Sim. O senhor lembra por volta de quando? Não, senhor. Foi uma reunião e eu fui na sala e o Alberto me apresentou. E foi o objetivo tratar o que nessa reunião? Eles estavam tratando sobre o contrato. Tá? Esse contrato da GFD? Aí eu não sei dizer, não me recordo. Creio que era sobre um contrato para ser feito com a GFD. Isso talvez tenha ocorrido em 2013, mas depois não tive mais... O senhor não participou da reunião? Não, foi pontual apenas. Me deu um cartão, disse que eu dei um cartão, ele disse que nós trocaríamos mensagem, mas não ocorreu. Newton Prado Júnior. Não, senhor. Luiz Roberto Pereira. Não. Esses outros contratos, a denúncia se reporta que é contratos da Engevix com a empreiteira Rigidez, com a MO Consultoria. Desses o senhor não participou? Não, senhor. E também é uma referência aqui de um contrato da Engevix com a Costa Global Consultoria, que seria uma empresa do senhor Paulo Roberto Costa. Esse o senhor participou? Também não. Frequentavam políticos o escritório do senhor Alberto Youssef? Sim. Com frequência ou como era isso?
cheguei a vê-los com uma certa frequência no escritório do Alberto na São Gabriel. E na da GFD? GFD poucas vezes. O senhor ia eventualmente, então, ou ia com frequência lá no escritório da São Gabriel? Uma vez por semana nós fazíamos uma reunião com o Alberto para tratar dos assuntos da GFD. E o que esses agentes políticos faziam lá? O senhor tinha conhecimento na época, né? O que eles faziam me foi lá dito lá é que eles iam para receber dinheiro. Mas já naquela época foi colocado isso para o senhor? Sim. Que agentes políticos o senhor se recorda de ter encontrado? O senhor Pedro Correia, Aline Correia, Pisolato. São esses que eu me recordo. E, senhor Carlos, o senhor não... Relatando esses fatos aqui, o senhor não se viu numa situação lá que o senhor estava praticando, ajudando a praticar crimes? Me dei conta disso quando começou a haver esse desvirtuamento que eu comentei da função da GFD, porque a GFD tinha um objetivo específico de fazer ingresso de recursos para aquisição de ativos imobiliários. Em 2012 eu tive inclusive um desentendimento com o Alberto, eu já queria sair da empresa, o senhor João Procópio constituiu um outro fundo, que este fundo compraria os ativos da GFD para que eu pudesse encerrar a empresa. Em 2013 o Alberto teve um infarto, em 2014 ocorreu a operação. Então não é uma situação que é fácil de se desvencilhar, né? Então eu queria sair, já não estava bastante insatisfeito, meu relacionamento com o Alberto era bastante ruim, mas não houve tempo para que isso acontecesse, né? Em função desses fatos que eu narrei. Qual que era o seu ganho nessas atividades? Eu tinha um salário. Eu tinha meu salário de eu era seletista pela GFD e tinha um pagamento também através de nota fiscal da Marsans. Quanto que o senhor ganhava aproximadamente 15 mil reais por mês. E o senhor não tinha extras nisso? Não. Dessas operações, por exemplo, que eram feitas, o senhor não ganhava um percentual? Nenhum. Alguma coisa? Nenhum por cento. Nada. Eu simplesmente um funcionário. Esse contrato, o senhor mencionou, depois foi esse contrato da Engevix com a GFD, depois foi transferido ao Banco Safra, é isso? Foi descontado, né? Descontado. Foi feito um desconto de fluxo para antecipou o recurso, para poder atender a necessidade de caixa dos investimentos lá na Marsans. O contrato consta aqui em 7 de janeiro, isso foi em seguida, então? Foi praticamente para e passo. Eu não me recordo das datas, mas a documentação toda estava na GFD. Aquele diretor que o senhor mencionou que o senhor teria tratado sobre esse contrato, seria esse que esteve na reunião que o senhor mencionou? Não, era um outro. Ele estava em viagem, eu fiz uma ligação para o celular dele para solicitar a assinatura dele nessa carta, mas só isso. Eu não me recordo exatamente o nome dele. As tratativas com o Banco Safra foram feitas pela GFD, não pela Engevix? Sim, pela GFD. Bom, era essas questões do juízo. O Ministério Público tem questões? Seu Carlos, no dia 3 de setembro desse ano, o senhor prestou um depoimento do Dr. Eduardo Mauates. Você disse que tratou de detalhes técnicos do contrato com o secretário da Engevix, de nome Hilda, sendo a negociação feita pessoalmente por Youssef com os diretores da Engevix, um deles de nome de Gerson de Melo Almada. Você se recorda desse depoimento? Sim. Confirma essa declaração? Sim, senhor. Mas só uma questão daí para esclarecer, por que o senhor disse que não se recordava agora há pouco o nome dele? Não, do depoimento eu me recordo que as tratativas foram feitas do contrato entre Alberto e o Gerson. A pessoa com quem eu falei eu não me recordo o nome. Outros diretores da Engevix que são processados nessa demanda
são os senhores Carlos Eduardo Albero, Newton Prado Júnior e Luiz Roberto Pereira. Com um deles, você se lembra? O nome deles é familiar, você ter tratado com eles? Acho que essa pergunta já foi feita, Eu excelência. perguntei, né, doutor? Não sei daí. Não me recordo. Você sabe informar a senhora Hilda Bittencourt, quem ela era secretária? Não sei. Creio. Acho que não, excelência. Doutor, desculpe, mas... Creio que é o do senhor Gerson. Sim, ele está respondendo. Creio. Sim, é uma afirmação que não é Sem muito mais segura, é perguntas, isso? Essa Desculpa, excelência. é uma afirmação, o senhor não tem certeza. Não tenho certeza, mas acredito que seja do senhor Gerson. Eu queria protestar, excelência, que O senhor acredita por quê? O documento a ser avaliado em alegações finais. Não, mas você perguntar e ouvir da testemunha as crenças e opiniões Eu não dela. perguntei a crença, eu fiz uma feito pergunta meu protesto, objetiva, tudo bem. doutor. Tá certo, Tá feito bom. meu protesto. O senhor acredita nisso por quê? Pelo que eu me recordo, excelência, de nomes e as pessoas envolvidas nas tratativas. Mas não é uma opinião do senhor, é pelo que o senhor se recorda, sem muita segurança, é isso? Exatamente. Tá bom. Mais alguma questão? Mas você pergunta. Das defesas, eu normalmente deixo por último a defesa do próprio acusado. Eu quero perguntar primeiro? Não? Na verdade, por enquanto, eu não tenho perguntas. Certo. Então, das defesas, tem alguma preferência entre os doutores aí? Alguma organização? Senhor Carlos, esse contrato com a GFD, Pois não? este aqui que eu te coloco na sua mão, Pois não. você sabe se ele foi cancelado? Não me recordo. Só com licença, excelência, eu queria saber em que ponto do processo dos autos... Qual e evento? se encontra. Esse contrato aqui, deixa eu O ver. contrato está na mão do... Não, é outro, É um dos excelência. contratos que foi mostrado por Vossa Excelência. O contrato, qual é o contrato? É da Engevix e da GFD? Isso. Posso Qual o passar? número do Sim, contrato? sim. Está aqui, excelência. Não é o contrato que eu vi, que o senhor me mostrou, é outro. Não, é outro? É. Tá, esse aqui é outro, então é o... Foi mencionado na representação. Sabe? Ah, certo. Então tá. Obrigado. Qual que é o número? Então esse é o consórcio integrador ORC, GFD, valor do contrato R$ 438.726, o contrato de 21 de outubro de 2013. Para identificar. O senhor sabe se esse contrato foi cancelado? Não me recordo. Então tá, obrigado, Excelência. Essa foi a defesa, desculpe só, doutor, para identificar, é dos três, né? Isso. Albeiro, Newton Prado Júnior, Luiz Roberto Pereira. Isso. A defesa seguindo a mesa. É a defesa de quem, doutora? Divaldo Quadrado. Defesa de Gerson Almada, tem perguntas? Gerson Almada, sem perguntas, excelência. Sem perguntas? Defesa de Alberto Youssef. Sem perguntas, excelência, obrigado. Algum outro defensor? Valdomiro de Oliveira? Perguntas do Paulo. Paulo Roberto, né? Eu peço desculpas, esqueci novamente de estende de acusação. Teria alguma pergunta? Perdão, viu? Uma pergunta adicional. Essas pessoas que trabalhavam com o senhor Alberto Youssef, São Gabriel, o Renato Paes de Barros, elas tinham conhecimento da natureza das atividades do senhor Alberto Youssef, esses recebimentos por empreiteiras, visitas de agentes políticos? Sim. O senhor Enivaldo Quadrado, por exemplo, ele tinha conhecimento disso? Da mesma forma que eu. Nós íamos fazer reunião no escritório do Alberto e estavam lá essas pessoas, né? E o seu Rafael comentava, enfim, havia um comentário ali entre as pessoas. Embora não esteja aqui nessa ação penal específica, mas a função do senhor Rafael, qual seria? Ele trabalhava diretamente com o seu Alberto, mas qual era a função específica dele, não sei dizer para o Ele senhor. era um financeiro? Ele cuidava do financeiro do seu Alberto. Mas esse financeiro era separado do financeiro da GFD? Sim, a empresa GFD foi uma empresa constituída com objetivo próprio e ficava no endereço próprio. Só em 2013, depois do meu desentendimento com o Alberto, foi que ele passou a ocupar uma sala junto com os demais
na GFD. Na sala, como era num andar a GFD, ele ficava no fundo do escritório. Eu não sei se ficou claro, o senhor me parece até respondeu isso, mas só para esclarecer. Pois não. A GFD, então, pelo que eu entendi, num primeiro momento não recebia esses depósitos de empreiteiras. Não, senhor. Isso Passou a receber depois. passou a receber a partir do momento que a GFD mudou o escopo de social e passou a fazer investimentos em empresas para fazer a recuperação dessas empresas e depois vendê-las. Isso foi por volta de quando que ela começou a receber depósito de empreiteira? 2010, né? Ou 2011, creio que 2011. O senhor mencionou também o senhor Adarico. Qual que era a função dele dentro da... Não ficava muito claro. Eu sei que ele ficava lá no escritório. Ele fazia algumas coisas para o Alberto, mas não sei o que exatamente. Tinham pessoas encarregadas de fazer entregas de dinheiro para o senhor Alberto Youssef? Tinha, sim, senhor. Quem seriam as pessoas? Que eu saiba, quem fazia essas entregas era o seu Rafael. Rafael Angulo Lopes. Sim, Rafael. Acredito que o seu Adarico também fazia. O senhor acredita também, não? Sim, nunca vi, né? Tá bom. A defesa dele mesmo tem perguntas? Sem perguntas, obrigado. Tem alguma coisa ainda que o senhor gostaria de falar, senhor Carlos? Eu já disse, né, que essa situação em que eu acabei me colocando não me deixava numa situação contente, numa situação feliz. Eu estava bastante insatisfeito e já estava buscando uma forma de sair da GFD e me desvencilhar dessas situações, dessas operações. Esses recursos que entraram na GFD foram recursos para atender uma necessidade de investimentos da GFD. Né? Quer dizer, houve esse desvirtuamento da empresa, né, daquilo que eu havia contratado com o Alberto. Então, isso realmente me deixava angustiado, mas, infelizmente, é uma coisa que eu simplesmente não poderia virar as costas e ir embora. Né? Eu tinha que... minha saída tinha que ser de uma forma onde eu tirasse meu CPF, não podia simplesmente deixar a empresa que estava no meu nome para terceiros cuidarem. Né? Tá certo, então. É isso. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Carlos Alberto.